Palavra Lucas Neto na área aqui para te dizer que essa aula que você está acompanhando tá foda, tá esplêndida, espetacular. Aula fina, coisa de gente grande. Agora, se você quiser ir muito mais além na sua preparação, você tem uma oportunidade esperando. Oportunidade de que por preço baixo adquirir curso online para poder estudar. Nós fizemos várias perguntas ao longo dessas últimas semanas. O que é que você quer de nós numa Black Friday? O que é que você quer de nós do Objetivo? E disseram que era preço baixo, curso bom e barato. Porque você está sem condição financeira. Pois é, nós te entregamos todos, eu disse todos os cursos online da nossa plataforma com 70% off. Se você usar o cupom BLACK70, você vai poder pegar carreiras policiais, carreiras administrativas, curso de polícia penal, curso de polícia militar, curso de polícia civil, MPU, INSS e CMBio. O que você quiser em todas as carreiras para estudar, para se dedicar para concurso. A sua chance não tem outra, é essa. Você pode definir 2022 ainda em 2021. Use o cupom agora e aproveite. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Seja muito bem-vindo ao canal do Objetivo Concursos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e hoje nós vamos trabalhar juntos a disciplina voltada aí para a língua portuguesa, em especial a redação, tá certo? Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, você seja muito bem-vindo para acompanhar a nossa aula. Tá tendo dificuldade em relação à redação? Se sim, fica conosco, compartilha a nossa transmissão. Um salve, uma boa noite, em especial a você que já está no nosso chat, fazendo parte também das transmissões aqui do Objetivo, tá certo? Professor, hoje em especial o que nós abordaremos, trabalharemos aqui com orientações para a sua redação, ok? Partiremos daquilo que está previsto no seu edital e aquilo que é importante que você saiba no dia da sua prova. Por que, professor? Porque redação não tem para onde fugir, meu amigo. Se concurso público já é treino, já é o treino que faz você ficar bom, questão de tempo, relação conteúdo, tudo isso, aqui na redação principalmente, você precisa treinar e treinar com muita vontade. Por isso, eu preparei um material aqui, toda a nossa equipe, e nós vamos levar até você esse material aqui enxuto, de maneira que você possa, nesta aula, matar todas as suas dúvidas acerca desse concurso. Polícia Militar do Estado do Piauí, a sua redação discursiva. Bacana? Tranquilo? Pessoal, no mais eu queria pedir para vocês compartilharem a nossa transmissão, enviarem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque ajuda demais aqui a família Objetivo. Além disso, você vai deixar aí o seu like também no nosso vídeo, se este material for importante para você. Tá certo? Sem mais enrolações, eu queria pedir para que você acompanhe comigo, por favor, na sua tela, porque primeiramente nós vamos começar a tratar acerca de orientações para a redação. Professor, como já é noticiado, como já faz parte do nosso dia a dia, nós já sabemos que a prova, nossa querida prova da Polícia Militar do Estado do Piauí, cobrou a disciplina de redação. Pegou muita gente de surpresa, né? Querendo ou não, muita gente tem dificuldade na redação. Por isso a gente trouxe aqui algumas indicações, algum modo de trabalho, algo que vai abrir aí, expandir a sua mente para que você venha fazer uma grande prova. Só que antes disso é importante que você conheça acerca do seu edital. Professor, por quê? Porque infelizmente muita gente não lê o edital, tá certo? Então eu trouxe aqui para você, antes de mais nada, tudo aquilo que você precisa saber para basilar a sua conduta na hora da prova. Então, veja bem, primeiramente, nós temos aqui os tópicos do seu edital e lá no tópico 10.7, ele fala o seguinte, ó: terá corrigida a prova escrita dissertativa o candidato que cumulativamente, atenção a isso aqui, ó, cumulativamente. Professor, o que é que isso significa? Ao mesmo tempo, tá certo? Tem que cumprir ao mesmo tempo estes pré-requisitos aqui, ó. A. Alcançar pontuação igual ou superior a 60% da sua prova, ou seja, 48 pontos do total de pontos da prova objetiva. Professor, suponha então que eu fiz 45 pontos. Isso significa dizer que eu vou ter a minha redação discursiva corrigida? Jamais, a sua redação não vai ser corrigida. Você precisa atingir pelo menos 48 pontos. Professor, e se todo mundo fizer 48 pontos nessa prova, o que significa dizer? Que todo mundo vai ter a redação corrigida? Sim. Por quê? Porque o critério básico
Claro, cumulando, né, com os demais critérios, mas um dos critérios básicos é justamente fazer 48 pontos. O segundo critério é o seguinte, ó, obtiver no mínimo 50% do total de pontos, eu vou só apagar aqui, do total de pontos em cada matéria, 50% do total de pontos em cada matéria. Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, ou seja, você tem que ser completo, tá certo? E por último, respeitados os empates na última posição, estiver dentro do limite de duas vezes o número de vagas estabelecidas no subitem 1.4, que é um subitem anterior do nosso edital, para cada gênero, ou seja, masculino ou feminino. Logo abaixo, ele traz para a gente o quantitativo máximo para a correção da prova dissertativa. Ele coloca aqui, ó, o quantitativo máximo. Masculino, até a posição de número 1170 terá a redação corrigida. E o feminino, até a posição 130. Bacana, professor. São indicativos importantes? São indicativos importantes para que a gente siga e saiba no momento da nossa prova, tá certo? Tudo isso aqui está no seu edital. Vamos lá, professor, vamos continuar essa leitura do nosso certame? Bora lá, ó. O limite de até 2 vezes o número das vagas que se refere ao subitem na linha C terá validade exclusiva para a correção da prova dissertativa. Serão considerados eliminados para todos os efeitos os demais candidatos que não atenderem aos requisitos fixados no subitem respectivo deste edital, não possuindo classificação alguma no certame, Bacana. A redação da prova dissertativa deverá ser desenvolvida no mínimo com 20 linhas. No mínimo 20 linhas. E no máximo, grife isso, 30 linhas. Professor, mínimo 20, máximo 30, exatamente. Professor, e se por acaso, no dia da minha prova, eu for e incorrer no erro de escrever 19 linhas, o que é que vai acontecer comigo? Você vai ser eliminado. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco nos casos de eliminação do certame. Um dos casos de eliminação é justamente escrever uma menor quantidade do que aquilo que é pedido para a nossa prova, tá certo? Então, no máximo 30, no mínimo 20 linhas. Beleza, professor, entendi. Bacana, tranquilo. Vamos dar sequência aqui. Ó, não será permitido exceder o limite de linhas contidas na folha de texto dissertativo e escrever no verso da referida folha. Como eu falei para você, não pode. Além disso, a redação da prova dissertativa será desenvolvida a partir de um tema de ordem política, um tema de ordem social ou cultural, em texto dissertativo. Perceba, meu aluno, aqui ele coloca texto dissertativo, mas eu já vou antecipar para você que nós trataremos de dissertativo, só que não é de qualquer tipo, é argumentativo. Professor, eu não vi isso, professor. O edital um pouco mais à frente ele vai falar, certo? Dissertativo, argumentativo. Esta é a tônica da nossa redação. A proposta apresentada terá como base o texto ou fragmento dele, de forma que sirva como subsídio para uma reflexão escrita sobre o tema proposto. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando daqueles textos motivadores, né? Você vai ter ali um texto motivador ou vários para que você tenha como base para começar aí a sua escrita, beleza? Além disso, a folha do texto definitivo da prova escrita dissertativa não poderá ser assinada, rubricada, enfim, alguns paralelos que ele traça aqui importante. Olhe para mim. Então, com esses indicativos aqui, você já viu pontos importantes. Nós grifamos aqui, professor, quantidade de linhas, 20 no mínimo, 30 no máximo. Professor, eu posso exceder as bordas? Jamais. A gente vai trabalhar com isso, você pode ficar tranquilo aqui. Também vou dar algumas indicações de como você vai trabalhar para não ferir esse tipo de coisa. Professor, e a cor da caneta? Aqui o edital já está prevendo caneta preta. Olhe comigo, olhe na tela, ó. Caneta preta, transparente, com tinta de cor preta, única e exclusivamente preta, tá certo? Alguns certames até aceitam o candidato levar caneta azul, só que aqui a gente vai trabalhar com caneta preta, beleza? Então, pontos importantes. Quantidade de linhas, no mínimo 20, no máximo 30. Caneta preta e lembrando sempre que você não pode de modo algum exceder as margens que são pré-estabelecidas, beleza?
Dito isso e sabendo como que você vai fazer para ter a sua redação corrigida, eu vou indicar aqui alguns temas possíveis que podem vir a ser cobrados aí no momento da sua avaliação. Um desses temas pode ser que seja aí o tema da sua prova, tá certo? Então vou passar aqui para o nosso próximo slide para que a gente trabalhe com esta ideia. Ó, alguns temas possíveis. Professor, de onde que o senhor tirou isso? Primeiramente, dos últimos certames e daquilo que nós temos na atualidade. Ó, vou escrever aqui para você alguns temas importantes. Por exemplo, a imigração, tá certo? Imigração, que não se confunde com a emigração. Imigração é a chegada, ok? É a chegada aqui no nosso país de pessoas vindo de fora. São os famosos imigrantes, tá certo? A saída seria a emigração. Beleza, professor. Dentro da ideia imigrativa, nós temos atualmente no Brasil uma forte chegada, principalmente de venezuelanos. Este marco aqui no nosso país, ele é muito forte, tá certo? A região Nordeste, ela vem recebendo muita gente vindo de outros países, a região Norte também, ok? Então o tema da imigração ele é sempre muito importante. Nós podemos tratar aqui também, ó, acerca da crise hídrica, beleza? Crise hídrica. Professor, crise hídrica, professor, exatamente, nós passamos por um momento de crise hídrica, né? Em que muitos estados aí passam por dificuldade no abastecimento das respectivas casas, dos respectivos cidadãos, certo? Beleza, tranquilo. Então vamos lá, imigração, crise hídrica, são temas muito importantes. A gente não pode deixar de falar aqui jamais do tema segurança, tá certo? O tema segurança pública, que pode também vir a ser aí o respectivo tema da sua redação. São alguns temas que eu elenquei aqui para que a gente possa trabalhar. A gente tem também, ó, a corrida espacial, tá certo? Professor, corrida espacial, exatamente. Exatamente. Alguns países brigam pela corrida espacial. Elon Musk, né, já promete levar a gente para a Lua, né, fazer uma espécie de viagem para a Lua, levar muita gente para lá, grandes, né, o dono da Tesla. A gente tem aqui também para a gente citar violência doméstica, ok? Violência doméstica. São alguns temas que a gente pode sim trabalhar aqui e dizer que possivelmente podem vir a ser cobrados na hora da sua prova, beleza? Então, imigração, crise hídrica, segurança pública, corrida espacial e violência doméstica. Só que eu não trouxe esses itens aqui apenas para falar para você que isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Não. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, você vai pegar esses temas aqui e você vai escrever a partir de agora redações. Você tem uma missão comigo. Qual a minha missão, professor? Você vai fazer o seguinte, ó. Ao longo dessa semana, você vai escrever no mínimo, uma redação sobre cada um desses temas aqui, ó, sobre cada um desses temas aqui, tá certo? Sobre cada um desses temas aqui. Professor, eu vou escolher um tema e vou fazer uma redação? Exatamente, você vai escolher um tema, vai fazer uma respectiva redação sobre este tema, tá certo? Professor, eu vou apagar aqui, rapidão, você bate o print, tem a oportunidade aí de tirar o print legal da nossa tela e fazer o seguinte, ó, vou apagar e eu vou fazer o seguinte, professor, como que eu vou iniciar uma redação? Eu sempre falo o seguinte, cara, coloque sempre as ideias que você tem acerca do texto. Por exemplo, na grande maioria das vezes, o que vai acontecer é o seguinte, o examinador vai colocar um tema e você não vai ter pleno domínio sobre este tema, não vai. É impossível que você saiba previamente o que o examinador vai cobrar, a menos que você seja a mãe de Ná. Não dá para saber o que vai ser cobrado, mas dá para você antecipar um possível tema superficial. Por exemplo, não dá para prever, por exemplo, que o examinador vai cobrar a segurança pública dos presídios. Não dá. Mas dá, por exemplo, para você prever o tema segurança pública, algo mais abrangente, algo mais geral, compreende? Para isso, para você fazer uma boa redação, eu sempre faço o seguinte, sempre recomendo o seguinte. Antes que você comece, vamos supor, acompanhe comigo na tela, vamos supor que a sua redação cobrou um tema, como por exemplo, vamos lá, vamos colocar um tema legal aqui, violência doméstica, vamos colocar aqui legal entre aspas, né? Violência doméstica. Violência doméstica. Vamos falar de violência doméstica. Beleza, professor.
Beleza, tranquilo. Suponha que o seu tema seja violência doméstica. O que é que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer tal qual eu estou fazendo aqui na sua lousa eletrônica. Ó, acompanhe. Eu fiz o nome, o tema, violência doméstica, como está pré-estabelecido aqui. Fiz um círculo, deixei bonitinho, redondinho. E agora, professor? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer uma espécie de brainstorm. Não sei se você já ouviu falar. Uma espécie de mapa. Chuva de ideias, tempestade de ideias. Por que, professor, que isso é importante? Para que você saiba aquilo que você já tem a respeito da sua redação. Por exemplo, o que a gente pode falar sobre violência doméstica? Ora, eu posso falar quais situações isso implica. Quais as problemáticas? Eu posso falar quais as problemáticas. Posso? Posso. Posso falar acerca da problemática. Professor, este tema aqui é um tema extremamente negativo. Existem temas em que eu vou poder falar do pró e do contra. Sim. Por exemplo, legalização da maconha. A maconha luta-se aí há muito tempo, né, para que haja pelo menos a descriminalização do ato de utilizar a maconha. Lutam-se. Algumas pessoas lutam em prol disso. O que acontece, professor? Ora, no sentido da legalização da maconha, existem prós e existem contras. Sim. Armamento, liberação das armas para a população, existem prós? Sim, existem contras. Perceba, existem sempre dois caminhos para você seguir, na grande maioria dos temas. O tema que eu escolhi aqui, não dá para você falar, por exemplo, que a violência doméstica, qual é o pró? Qual a coisa boa que a violência doméstica traz contra as mulheres? Nenhuma. Nenhuma, né? Então, perceba, eu estou trabalhando aqui violência doméstica, vou falar da problemática, vou falar, por exemplo, de quais localidades, eu posso colocar estados com maior índice de violência. Professor, mas eu não conheço os estados com maior índice de violência. Não, mas você pode citar. Você pode falar, por exemplo, acerca de alguns estados aí que são famosos por um índice alto de violência doméstica. Por exemplo, o Ceará, ultimamente ele tem saído dessa curva, ele tem fugido um pouco fora da curva. Você pode falar também, ó, olha que interessante, você pode falar sobre o alto índice causado durante a pandemia. Durante a pandemia, você sabia, por exemplo, que durante a pandemia nós tivemos um aumento acerca da realização de processos, né, violência doméstica, de conflitos causados em relação às mulheres? As mulheres apanharam mais durante a pandemia? Pois é, cara, foram resquícios aí trazidos pela pandemia. Mas o problema, será que foi a pandemia? Não, a pandemia só mostrou o que já estava acontecendo. Vamos colocar aqui, vamos rechear esse nosso mapa. Além disso, eu posso falar da violência doméstica, eu posso citar, ó, políticas públicas, eu vou abreviar aqui, eu posso colocar políticas públicas. Políticas públicas. Para quê, professor? Para amenizar tentativa de exterminar, mas a gente sabe que existem coisas na sociedade que durante um certo período de tempo, um lapso grande de tempo, a gente não vai conseguir erradicar de uma hora para outra. A gente não pode ser radical a esse ponto, né? Mas com certeza políticas públicas que visem, estimulem a população a fazer denúncia, ou melhor, ao governo agir de certa maneira. Você pode citar determinados normativos ou determinadas situações em que essa violência ela possa diminuir. Políticas públicas, você pode introduzir, que com certeza o examinado gosta muito quando você fala ali de políticas públicas, tá certo? Você pode falar também da denúncia. Denúncia. Como que se faz para denunciar? Você saberia me dizer como que se faz para denunciar? Tudo bem? Você pode falar, por exemplo, se existem delegacias. Existe a delegacia da mulher, qual a importância da delegacia da mulher em proteção à vítima da violência doméstica. Você pode falar também qual o papel da vítima, tá certo? Qual o papel da vítima durante esse processo. Enfim, você percebeu? Nós estávamos sem nada e do nada nós conseguimos criar aqui várias vertentes, vários pensamentos, várias palavras, que dessas palavras você consegue trilhar um caminho, beleza? E esse caminho eu vou mostrar para você como é que você vai trilhar, ok? Foi só um exemplo aqui para que você soubesse como fazer aí a sua tempestade de ideias. Beleza, professor? Vamos apagar aqui, vamos partir para o próximo slide. A gente já vai falar, ó, acerca dos critérios da avaliação da prova dissertativa. É o seguinte, primeiramente, na produção do seu texto, o candidato deverá ser capaz de... Isso aqui, ó, esses apontamentos que ele vai fazer aqui, eu já queria antecipar, que é o seguinte,
É aquele tipo da coisa. Se você vai bem, você recebe a nota máxima. Tá aqui, ó, 6.1. Demonstre o domínio excelente dos padrões exigidos para a modalidade escrita formal, ou seja, você tem um bom domínio da gramática, da língua e suas convenções, de modo que os desvios, inclusive na seleção lexical de registro, ocorram em número consideravelmente reduzido. 3 no máximo. Professor, então quer dizer que ao redigir o meu texto, se eu fizer um texto muito bom, um texto que seja coeso, coerente, que ao final, a cabo e a rabo, eu tenha cometido 3 desvios, no máximo, por exemplo, um erro de crase, um erro de pontuação e ali, sei lá, um erro de regência. O que é que vai acontecer? Eu vou sair com a nota máxima? Vai. O que é que você consegue perceber aqui? Que o seu texto, o corpo do texto em si, aquilo que o texto representa, as suas ideias, são até mais importantes do que a parte gramatical, tá certo? A gramática dentro do texto, ela é importante? É, mas a parte, o seu conhecimento de mundo, aquilo que você consegue trazer para o papel, aquilo que você consegue ver enquanto tem a sua visão, aquela ideia, aquela solução para o problema, aquilo vai valer muito mais, ou isto vai valer muito mais, propriamente dito, do que apenas questões gramaticais, tá certo? Não vou falar acerca dos demais pontos aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo com algo que não é muito importante. Vamos passar aqui um pouco mais à frente, tratar agora acerca do segundo módulo, tá certo? São o segundo critério da sua avaliação. Apresentar e defender e desenvolver um ponto de vista em relação ao tema proposto a partir de argumentos consistentes, selecionados e organizados por meio de informações de seu próprio repertório e ou dos textos apresentados para tal caso. Apresente fuga total do tema, evidenciada no ponto de vista defendido, no desvio dos argumentos selecionados e defendidos na proposta de escolha do gênero textual, na produção do texto, bem como na maneira de utilizar as informações dos textos estímulo. Obterá pontuação 0. Professor, do que é que ele está falando aqui? Fugar ao tema, né, velho? Se você fugir ao tema, por exemplo, o seu tema é violência doméstica, você vai e começa a falar, trata única e exclusivamente de Covid no seu tema. O que é que vai acontecer, professor? Ora, vai ter problema, beleza? Vai ter problema no final ali na sua prova, vai dar fuga ao tema, tranquilo? Professor, além disso, isso aqui é importante, ó. Quando ele fala o seguinte, apresentar e desenvolver um ponto de vista em relação ao tema proposto. Olha aqui, ó, que massa. Apresentar e desenvolver um ponto de vista acerca do tema proposto. Professor, o que é que significa dizer? Ora, confirma aquilo que eu falei para você, ó. O texto é dissertativo do tipo argumentativo. Argumentativo. Você vai defender um ponto de vista, certo? O texto é argumentativo, você vai defender esse ponto de vista. Vamos aqui ao subitem máximo, 2.6. Desenvolva o tema, consequentemente, o ponto de vista com excelentes argumentos quanto aos seus aspectos de previsibilidade e consistência para um texto dissertativo argumentativo. Opa, professor, não tem mais para onde fugir. A tipologia dissertativa argumentativa. Para isso, olhe para mim, para isso, você vai precisar ter um repertório, uma certa bagagem, tá certo? Se você tem dificuldade de argumentar, se você tem dificuldade de trazer palavras válidas, aquilo que realmente tenha validade dentro da perspectiva visional entre os seres humanos, nas relações, então você vai ter dificuldade de escrever um bom texto também, vai com certeza. Professor, por exemplo, vou dar os principais exemplos aqui que fazem com que você fuja totalmente dessa perspectiva que o examinador quer. Por exemplo, primeira pessoa do singular. Se eu utilizar o eu acho, eu penso, eu quero, na minha opinião. Por que tudo isso, professor? Eu sempre ouvi falar que eu não posso utilizar a primeira pessoa. Mas por que eu não posso utilizar a primeira pessoa? Aí que vem o que da questão. A primeira pessoa pessoaliza a minha sentença. Ora, professor, se eu quero convencer alguém, eu tenho que convencer, a menos que você seja, por exemplo, um grande especialista nessa área de assunto que vai ser cobrado, que eu acredito que não seja, né? Até porque aquilo que vai ser cobrado, nós nem sabemos do que se trata. A menos que você seja um baita especialista, o que é que vai acontecer, professor? Você não vai ter como subsidiar este seu tema. Então, parta do princípio de que você precisa de uma fonte, de alguém para ser a base para que você trate. Para isso, você vai utilizar, por exemplo, os textos motivadores. Um exemplo que eu dou para você é o seguinte, e a gente vai acompanhar aqui um exemplo de texto motivador muito bom, redação
completa a redação, nota 10, nota 1000. Eu trouxe aqui algumas redações Enem para a gente trabalhar também, duas em especial. Professor, mas essa ideia, por que é que eu não posso utilizar a primeira pessoa? Porque você pessoaliza a sentença, pessoalizando, você foge totalmente daquela ideia de convencimento. Outra coisa importante, que você não pode incorrer em erro, é, por exemplo, utilizar-se da sua religião. Ah, professor, mas a minha religião fala isso, fala isso, fala isso. Eu vou usar Deus como argumento na minha redação. Vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Porque Deus é algo subjetivo. É algo que se relaciona a mim, por exemplo, a você ou a outra pessoa, mas ao seu examinador talvez não se relacione. A grande maioria das pessoas não se relacione. Percebe? Então você tem que utilizar dados concretos, pessoas que tenham um notório saber acerca da área, do assunto a que você vai se referir, e principalmente você pode utilizar ali os seus textos de apoio para fomentar suas ideias. O que você não pode fazer é copiá-los. Beleza? Tranquilo? Então não há dúvida, nosso texto é dissertativo argumentativo. Vamos para o nosso próximo slide para que nós possamos celerizar o nosso processo. Em terceiro lugar, o terceiro critério que nós vamos trabalhar é demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos responsáveis por assegurar o encadeamento lógico das ideias e garantir a progressão e a manutenção dos sentidos. Vamos lá. Já vamos para o texto, aquilo que vai ser a sua prova. Você vai conseguir o 3.5, meu irmão. Você vai conseguir o 3.5. Olha aqui, ó, 3.5. Apresente as ideias com boa articulação em sua parte constitutiva e nenhuma inadequação quanto aos mecanismos linguísticos de coesão. Obtenção máxima aqui vale 4 pontos, beleza? Você viu que os demais valiam, né? Respectivamente 5 pontos, aqui vale 4 pontos, beleza? O que é que ele está querendo dizer, professor? Ele está querendo dizer, por exemplo, que você tem a capacidade de iniciar um texto defendendo a sua ideia e levar até o final defendendo esta ideia, de maneira encadeada, por exemplo. Tranquilo? Professor, me dá um exemplo. Você começa um texto falando: no Brasil, a violência mostra-se cada dia mais constante. Um exemplo: no Brasil, a violência mostra-se cada dia mais constante. Aí você vai e coloca: porém, a violência representa algo positivo para a sociedade. Poxa, você mostra a ideia da violência, mas foge completamente com a ideia avessa àquilo que acontece no real. Fuga daquilo que você começou a conversar, aquilo que você estipulou novamente. Professor, eu posso ser muito extremista? Pode. Se alguém for extremista pra caramba, achar que a violência é algo bom, um exemplo, se alguém achar que a violência é algo bom, ele não vai incorrer no erro, por exemplo, de defender aquela ideia, não vai. Mas com certeza ele vai incorrer no erro de ferir os direitos humanos, de ferir aquilo que prega a dignidade da pessoa humana e por aí vai, beleza? Vou apagar aqui, nós já vamos para o nosso próximo slide para que a gente dê celeridade aqui. Por fim, o nosso último slide acerca dos critérios de avaliação apresenta a ideia da conclusão. O que é que ele fala, professor? Apresentar uma conclusão adequada à argumentação defendida no texto e uma proposta de solução concreta e exequível para o problema discutido. Beleza, professor, já vamos para o último ponto, ó. Vamos bem aqui, que é o que nós almejamos. Ó. Apresente a conclusão que se articule de forma excelente com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução que seja absolutamente viável e adequada para o problema, obterá pontuação de nota 5, beleza? Então, professor, eu tenho que defender uma ideia? Tem que defender uma ideia. Por exemplo, vamos supor que a sua redação traga legalização da maconha, descriminalização do uso recreativo de maconha. O que é que você vai fazer? Se você defende que isto seja positivo ou se você defende que isso seja negativo, você vai ter que discorrer acerca disso ao longo do seu texto. E no final do texto você vai ter que dizer positivo por isso, negativo por isso. Belezinha? Então você vai ter que defender sim uma ideia. Terminamos, professor? Sim, encerramos a parte que tratava acerca da colocação, o modo de funcionamento aí da sua avaliação, os critérios de avaliação. Agora, nós vamos falar da redação em si, tá certo? Eu quero que você anote, eu quero que você frise bem isso aqui na sua cabeça, porque vai ser muito importante. Primeiramente, professor, acerca do meu texto, como eu devo começá-lo, por onde devo partir,
Como que eu vou começar, por exemplo, o meu parágrafo? Eu trouxe essa fotinha aqui, que ela é uma foto bem legal. Bem legal por quê, professor? Porque é o seguinte, ela indica aqui para você como é que você vai começar o parágrafo. O que é que você vai utilizar? Você vai utilizar a tampinha da caneta Bic, ó. Como tá colocado aqui. Isso aqui é uma margem muito legal, tá certo? O examinador ele não vai sair medindo. O examinador ele não vai ficar medindo isso aqui para saber se você utilizou 3 centímetros em uma, 2 centímetros em outra, e assim sucessivamente. Ele não vai sair medindo. O que é que você pode fazer? Você pode fazer a marcação com a tampinha da caneta. Neste caso aqui, né? Essa caneta aqui sequer nós poderíamos utilizar, porque você sabe, a sua caneta é a caneta preta, tá certo? Não leve caneta azul para poder fazer o seu texto. A caneta é a caneta preta. Tá no seu edital. Beleza, professor? Tranquilo. Peguei de boa a ideia de começar o parágrafo. Vamos partir então agora para que a gente faça o seguinte. Vamos partir então, ó, para a redação em si. Como que eu devo proceder? Como que eu devo preambular a minha redação? Bom, a partir do momento em que você já fez aquele brainstorm, você já começou a fazer aquela sua nuvem, aquela chuva de ideias que você estipulou ali, você vai partir para a sua redação. Professor, suponha que o tema seja um tema muito espinhoso, que eu não saiba como tratar. O que é que o senhor indica que eu faça? Primeiramente, leia os textos motivadores. Os textos motivadores, eles estão ali para servir para alguma coisa, principalmente para abrir a sua mente em relação a algum ponto importante, principalmente ali a da sua prova, né? Existem temas que são um pouco espinhosos mesmo. Por exemplo, um tema que eu vou trazer aqui, vou mostrar para você. Uma redação aqui que foi até redação nota 1000. Professor, e a gente vai trabalhar com redação de Enem? Vamos trabalhar com redação de Enem. Por quê? Porque a melhor tipologia que nós temos aqui, o melhor espelho que nós temos é o Enem, um texto dissertativo argumentativo. Beleza, professor. Vem cá. E aí? Você deve estar se perguntando nesse momento, professor, vou começar o meu texto, comecei o meu texto, vou até mudar a caneta aqui, ó, para ficar na caneta preta. Professor, comecei o meu texto e eu fui e cometi um equívoco. Por exemplo, eu fui escrever a palavra lápis, assim, ó. Opa. Eu fui escrever a palavra lápis. Bem aqui, eu comecei a escrever, coloquei lápis. Professor, eu cometi um erro, não cometi? Vamos ver, ó. Ó, eu acentuei, foi o I. E aí, professor, o que é que eu faço? Eu vou até apagar esse círculo que eu fiz aqui, ó. Vou até apagar esse círculo. E aí, professor, o que é que eu faço, cara? Deu problema, não deu, não? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, a minha caneta e vou sair riscando, ou vou fazer colchetes, vou deixar tudo assim, ó, marcado? Vai não. Professor, o que é que eu devo fazer, então? Você vai fazer o seguinte, ó. Ó. Voltar a luzinha aqui, pá. Você vai fazer o seguinte. Como diria o grande Mano Brown, Racionais MCs, ele já falava, quem não é visto não é lembrado, né, meu irmão? Então o que é que você vai fazer? Você vai passar simplesmente um traço, passe um traço na palavra e repita a palavra depois. Lápis, acentuando da maneira correta. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então sempre que isso acontecer, você vai passar um risco breve, um risco simples, para não borrar a sua redação. E escreve a palavra correta do lado, ok? Professor, tranquilo. Agora imagina o seguinte, ó. Imagina que você está escrevendo aqui no canto, aqui no cantinho, ó. Você chegou aqui no cantinho. Aí você foi escrever a palavra como, por exemplo, a palavra caneta. Aí você começou a escrever o C, o A, o N, o E, ó. E só sobrou espaço para o T aqui. Professor, eu poderia colocar o A aqui embaixo? Pode não, velho. Pode não, mas professor, por quê? Porque, veja bem, ainda daria um espaço aqui, daria para colocar o Azinho aqui, mas vamos supor que não dê. Professor, por que eu não posso colocar o A aqui do outro lado? Eu tenho que apertar o que eu tenho que fazer aqui. Perceba, aqui você nada mais está fazendo que uma separação de sílaba. E você não poderia separar o T do respectivo A aqui. Como que seria a separação? Caneta, assim, ó. Deveria separar da seguinte forma. Então, o que é que acontece? Esse T deveria estar junto com o A, beleza? Então, você deve comprimir de modo que você não fira aquilo que prescrevem as regras de separação silábica, beleza? Não fuja a esse tipo de sentença. Professor, beleza. Vamos supor agora, eu já escrevi a palavra caneta, tal, consegui já pegar como é que funciona. Agora vamos supor que eu esteja escrevendo ainda a palavra caneta, só que acontece o seguinte, ó. Já vi que o senhor falou que vai ser assim, ó. Cane. Aí
eu tô vendo que não tem espaço aqui para eu colocar o T e o A juntos. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar um tracinho aqui, professor, ó, e continuar aqui do outro lado, ó. Posso continuar aqui com o TA aqui do outro lado, professor? Pode, pode sim. Você pode simplesmente colocar um tracinho aqui e continuar com o TA do outro lado. Professor, imagina que eu esteja escrevendo outra palavra, vamos colocar a mesma palavra, caneta, e eu esteja escrevendo assim, ó. Ó, vou tentar deixar o modo mais errado possível. Vou colocar mais para cá para tentar simular casos concretos, ó. Professor, eu percebi que aqui, ó, diferentemente do caso de cima, eu não consigo colocar o traço. E aí? E aí que você pode colocar o tracinho embaixo, ó. Coloca o tracinho embaixo, beleza? Você pode colocar, ó, simplesmente o tracinho embaixo para marcar que você fez a separação aqui dentro dessa perspectiva, tá certo? Então, logo abaixo da sua sentença, você vem e escreve o traço, tal qual você deveria ter feito, né? Se houvesse espaço, como foi o caso de cima. Bacana? E continua a sentença embaixo, ó. Caneta. Beleza, professor. Tranquilo. Show de bola. Bacana. Professor, massa. Já vi que se caso eu cometa um equívoco, um erro, eu posso simplesmente passar um traço. Separação silábica, eu tenho que respeitar as regras. Vou marcar a separação, tenho que colocar o hífen ali para marcar a separação silábica dessa minha palavra. Perfeito. Professor, tem mais algum indicativo importante? Tem. Você não pode se esquecer que você não pode, de modo algum, ferir as margens, tá certo? Você não pode, ó, ferir as margens, tá certo? Procure sempre manter ali um padrão em relação às suas margens, ok? Professor, show de bola. Em relação às orientações, já estou craque. Continue. Bora lá. Vou passar aqui, ó, para o nosso próximo slide para mostrar para você o seguinte. Desenvolvimento da minha redação. Como que eu vou fazer para que eu faça o desenvolvimento? Primeiramente, eu coloquei um esqueminha aqui, que é o esqueminha clássico, tá bom? Todo professor vai indicar para você, justamente esse esqueminhazinho aqui, ó, que é o esqueminha clássico. Professor, o esqueminha clássico, ele é importante? Ele é importante sim, tá certo? Ele é importante sim. Ó, no esquema clássico, nós aprendemos, por exemplo, como que a gente vai desenvolver nossa redação em si. O primeiro parágrafo, como está colocado aqui, ó, no primeiro parágrafo, você vai trabalhar com um tema e com argumentos. Professor, como assim argumentos? Por exemplo, olhe para mim. Primeiramente, professor, tema é a mesma coisa que título? Não. Professor, eu devo colocar título? Não. Salvo se o comando da questão pedir. Se o comando da questão chegar lá na hora que você fizer a leitura, e aí é com você vai ter que se ater a isso. E ele pedir, faça um título. O que é que eu tenho que fazer? Ele vai deixar uma linha em cima, uma linha divisória em relação às demais linhas, para que você faça o título, tá certo? Essa linha vai até estar diferente das demais, ok? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer o título. Mas se o comando não pede, implica necessariamente dizer que você não vai fazer a figura de um título, beleza? Então o título você só faz se o comando pedir. Em segundo lugar, tema é diferente de título. Tema seria, por exemplo, aquilo que você vai tratar, o assunto da sua redação. O tema é a mesma coisa que o assunto. Ok, professor, e o que seriam os argumentos? Ora, os argumentos são as ideias que você vai dar a esse tema. Imagine que, por exemplo, nós temos o tema violência doméstica e você vai tratar acerca da violência doméstica. Quais que são os seus argumentos? O que é que você tem a falar sobre esse tema? Por que é que a violência doméstica é algo ruim? Quais que são as ideias? Como é que a gente pode fazer para combater? Outro tema que a gente pode tratar aqui, um tema mais completo, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização o armamento, por exemplo, né? A questão do armamento, as pessoas se armarem, como que isso pode trazer coisas positivas e coisas negativas? Você vai tratar aqui nos seus argumentos, você vai trazer um argumento, no máximo 3 argumentos, é o que eu sempre indico, né? Você pode tratar com 3 argumentos ou 2 argumentos. Só que, o máximo sendo 3 argumentos. Professor, então vamos lá. Suponha que eu coloquei, por exemplo, que a população se armando traz uma certa segurança para que a sociedade consiga se defender dos criminosos. Beleza, um argumento.
Professor, um outro argumento que eu posso tratar, se eu for a favor, óbvio, desse tema, é falar, por exemplo, que a questão da criminalidade ela vai ser reduzida durante no convívio social. É um outro argumento? É um outro argumento. E todos esses argumentos eles vão ser tratados no decorrer do seu texto. Acompanhe comigo de novo a sua tela. Ó, aí o que é que acontece? Para a introdução, que aqui está, eu indico que você faça uma introdução bem curta, mais ou menos de 3 a 5 linhas, tá certo? Uma ou duas frases. Na questão das frases aqui, eu nem gosto muito de falar não, mas se você for um pouco mais, o quanto mais você for conseguir ser sintético naquilo que você vai fazer, quanto mais você conseguir sintetizar os problemas, escrever períodos simples, ponto. Escrevi, ponto. Menos você tem condição de errar. Por quê, professor? Porque se você escreve muito, você precisa de conectivo. Se você não utilizar o conectivo correto, vai dar problema. Quanto mais você escreve, você precisa encadear os períodos, ou seja, você vai precisar de pontuação. Se você tem dificuldade em pontuação, vai dar problema de regência. Então, e o seu examinador, lembre-se, ele vai corrigir aqui, velho, até, como nós vimos, 1170 redações, salvo engano, já fugiu da cabeça aqui, mas é por aí, 1100 e alguma coisa. O que é que acontece? São muitas redações para ele corrigir. Então, tente mostrar uma ideia direcional, tá certo? Tente ser o quanto mais conexo você conseguir ser, o quanto mais direcional você conseguir ser, melhor vai ser para você. Beleza? Segundo parágrafo, professor. O segundo parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento. Você pode trabalhar aí também com mais ou menos de 5 a 7 linhas, também trabalhando com frases simples, frases curtas, sendo objetivo. E além disso, você vai trabalhar o seu argumento. Perceba, ó, o argumento 1 que eu utilizei aqui, eu vou trabalhar no primeiro, melhor dizendo, no segundo parágrafo. O argumento 2 que eu utilizei aqui, eu vou trabalhar, ó, no terceiro parágrafo, ó, que vai ser também aproximadamente ali, mais ou menos, de 5 a 7 linhas, e também as frases curtas. O terceiro parágrafo, ou melhor, o quarto parágrafo aqui, ó, que é o parágrafo do desenvolvimento do seu terceiro argumento, eu não gosto de fazer, tá certo? O esquema, a árvore da redação é essa daqui. Eu não gosto de fazer o terceiro argumento. Por quê, professor? Porque eu acho que quando você faz terceiro argumento, você incorre em um sério risco de deixar sua redação muito cansativa. Eu prefiro fazer 2 argumentos, 2 parágrafos para desenvolvimento e terminar fazendo uma conclusão. Professor, e a conclusão? Conclusão aqui se estipula no 5º parágrafo, tá certo? Você vai retomar a expressão inicial, ou seja, retomar aquilo que você defendeu lá no início do seu texto, lá na gênese do seu texto, ou seja, no seu primeiro parágrafo. Lembra que você foi a favor de uma ideia? Eu sou a favor da legalização do uso, ou melhor, do uso do armamento por parte da população por isso, isso e isso. Você vai retomar essa ideia aqui no seu último parágrafo. Além disso, você vai ter que trabalhar aqui, não se esqueça, a observação final aqui, ó, você tem que trabalhar com a sua temática, você tem que defender o porquê que a sua temática é uma temática válida e tentar convencer o seu leitor, né, principalmente que o seu tema é um tema relevante e o porquê de ser um tema relevante. Tá certo? Você tem que defender a sua ideia. Por isso a ideia da conclusão. Beleza? Bacana, professor? Tranquilo, mas isso aí é muita teoria. Vamos ver como é que é essa parada na prática? Bora lá. Já fiz as indicações para você. Você vai seguir essas indicações. Não vai ter erro, tá certo? Professor, primeiramente, agora eu preciso conversar com você. Professor, eu não fiz nenhuma redação até hoje. Eu tenho muita dificuldade. Como é que eu vou melhorar na redação? Em primeiro lugar, você precisa necessariamente treinar. Não tem pra onde fugir, velho. Redação é treino. Redação é treino. Treino para saber a quantidade de linhas. Treino para desenvolver uma letra legível, porque a ausência de letra legível também causa pontuação 0, causa eliminação do certame. Treino para você saber quanto tempo que você tem para poder trabalhar. Muita gente incorre no problema de ir muito bem na hora da prova, na prova objetiva e tal, e na hora da redação não sabe como trabalhar, não sabe qual a dificuldade que vai ter na hora de escrever e tal. Então o que é que eu indico para você? Treine em questão de tempo, treine fazendo simulados, porque no momento da prova, cara, uma coisa eu posso dizer com certeza, jogo é jogo, treino é treino. Mas se você não consegue treinar bem, você não vai conseguir jogar bem. A verdade é essa. A verdade sempre foi essa, para falar a verdade. Por quê, professor? Porque aqui você vai conseguir, você vai chegar, sei lá, bater 5 horas da tarde, você vai começar a suar gelado, vai ficar, poxa, professor,
Aquele momento que você fica rememorando. Poxa, não vai dar tempo, vai ser ruim, não vai ter como desenvolver isso aqui em tão pouco tempo. Então perceba, você tem que criar essa estratégia para você chegar bem na hora da prova. Lembre-se, tudo é uma questão de estratégia. Você pode começar a sua redação pelo início, professor, quero começar com a redação e depois ir para a objetiva. Pode. Professor, eu só quero fazer no final. Posso fazer também? Pode. Mas tudo isso, quem vai dizer qual o melhor percurso que você vai seguir é você. Você aí no conforto do seu lar. Mas como que você vai fazer isso? Treinando, beleza? Você tem que treinar, ok? Professor, nós vamos fazer uma redação aqui? Não, nós não vamos montar uma redação do zero. Eu montei o esqueleto para você. Eu vou mostrar aqui 2 redações, nota 1000 para você. Professor, por que a gente não vai montar uma redação do zero? Porque perceba comigo, vamos prestar atenção. Se eu monto uma redação com você, eu tenho um conhecimento de mundo, você tem outro conhecimento de mundo. Isso não implica necessariamente dizer que o meu conhecimento de mundo é maior que o seu. Não, pode ser que o seu seja vastamente, infinitamente superior ao meu. Mas em relação à redação, em relação ao tema, aquilo que eu me proponho a escrever é diferente daquilo que tu te propõe a escrever. Por exemplo, se eu fosse escrever sobre LDB, eu tenho um vasto conhecimento sobre Lei de Diretrizes e Base de Educação. Ao passo que você, da carreira policial, já é mais voltado para essa área, vai saber, por exemplo, de Lei Maria da Penha. Você fala, ó, pelos cotovelos acerca disso. O que é que eu estou querendo mostrar para você? Que redação nada mais é que conhecimento de mundo. Então, tente aprimorar esse seu lado, aflorar esse seu lado do conhecimento de mundo e atrelar tudo isso às regrinhas que eu passei para você aqui. De fazer o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto e, se assim você quiser, um quinto parágrafo, né? Lembrando sempre, você faz os 5 se você quiser. Beleza, professor, tranquilo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, vou só apagar aqui esses borrões. 2 redações para a gente trabalhar. 2 redações. A primeira redação é justamente uma redação acerca da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Antes de entrar na redação em si, propriamente dita, o que é que eu vou querer mostrar para você? Eu vou querer mostrar para você, ó, os textos motivadores. Professor, eu quero que você se atenha à ideia de que os textos motivadores, eles são muito utilizados por quem tira nota máxima. Não fuja, não. Você pode sim utilizar o texto motivador para te motivar, como o próprio nome já diz, a fazer uma boa redação. O que você não vai poder é copiar aquilo que está escrito ali de maneira Ctrl+C, Ctrl+V, como diz o bom português. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V e joga lá para sua prova. Mas você pode sim pegar aqueles dados e a partir daqueles dados criar modos de trabalhar, tudo bem? Então aqui eu trouxe os textos motivadores em relação a esse tema, tá certo? Essa redação foi uma redação nota 1000, dissertativa argumentativa. Olha aqui, o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí, o primeiro texto foi o seguinte, falava os tipos de violência relatada. Aí ele mostrava violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, cárcere privado, tráfico de pessoas. Trouxe um texto 2, que por sinal não está, melhor dizendo, este é o texto 2, né? Possivelmente ele deve ter trazido também um texto 1 que não está explícito aqui, mas não há problema. Texto 2, feminicídio, basta, ele traz ali uma marcação, ó, uma marcação realizada de maneira... Opa, o que eu fiz aqui, ó? Uma marcação realizada de maneira bem estipulada aqui, utilizando muito da parte visual. Aí ele traz um texto 4 ainda, que fala o impacto em números. Ele fala acerca da Lei Maria da Penha, com mais de 330 mil processos foram instaurados e traz aqui os textos motivadores para você ser influenciado por esses textos. Professor, volto a frisar, eu posso utilizar os textos motivadores? Pode, você pode se motivar a partir desses textos sim, que você não pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos acompanhar então como que se deu o processo de construção dessa redação. E eu quero mostrar para você que essa pessoa aqui, ó, que conseguiu tirar a nota máxima, ela trabalhou justamente em cima do esqueleto que nós acabamos de ver, ó. Lembra desse esqueleto aqui? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue identificar esse esqueleto nessa redação. Bora lá, ó. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Opa, professor, ela já começou mostrando a temática. Ela começou, sempre eu esqueço de colocar isso aqui. Ela começou mostrando a temática, ou seja, aquilo que ela vai tratar ao longo do texto. E ó, o primeiro período dela já foi para tratar acerca da temática
que ela vai seguir posteriormente. Isso deve ser enfrentado. Opa, ela já defendeu um ponto de vista. Olha aqui, ó. Isso deve ser enfrentado. Percebe? Ela mostrou o tema. O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E ela já defendeu a ideia dela, ó. Isso deve ser enfrentado. Uma vez que, diariamente, muitas mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos. Professor, ela já deu argumento? Deu, tá aqui, olha, os dois aspectos. Dois aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico-cultural é o primeiro aspecto e o desrespeito às leis é o segundo aspecto. Professor, eu quero que o senhor volte para o slide passado para que eu confirme essas ideias. Olha aqui, ó. Como que foi a ideia que a gente viu. Vou até apagar aqui para deixar bonitinho. Ó, foi o que a gente viu. Primeiro parágrafo, tema, argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Você percebe que ela só utilizou dois argumentos. Ela não utilizou o terceiro argumento. Beleza, professor. Tal qual nós conversamos. Você vai escrever um terceiro argumento se você quiser. Bacana. Vamos voltar para o texto, ó. Então você já viu. Tudo isso está aqui. A temática, professor, qual foi? O tema ela já abordou? Abordou. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Show de bola. Ela já apontou também os argumentos? Sim, ó. Quais são os aspectos? O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Perfeito, professor. Vou até apagar para não ficar muito poluído aí para você. Ó, aí ela diz: segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa aos homens. Bacana. Isso do ponto de vista dela, dessa pessoa que produz o texto. Ela diz: comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. O gênero oposto aqui que ela está se referindo, como nós sabemos, né, o gênero masculino. Vamos lá, ela diz: esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra a mulher, corroboram a ideia de que elas, as mulheres, são vítimas de um histórico cultural. Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Professor, esse daqui é o segundo parágrafo, não é? Sim. O que foi que a gente viu? Vamos voltar de novo para a nossa escalada de cima? Bora lá, ó. Olha aqui, ó. No segundo parágrafo, nós desenvolveremos o nosso primeiro argumento. O primeiro argumento dela, vamos voltar de novo para cá, ó. O primeiro argumento dela qual foi? Tá aqui, ó. Dois aspectos. O legado histórico-cultural. Perceba, ela falou acerca do legado histórico-cultural aqui, ó, que é o primeiro argumento, e ela tratou acerca do legado histórico-cultural aqui, no segundo parágrafo. Perfeito, professor, tranquilo. Agora, para deixar a redação bonitinha, só falta ela chegar no terceiro parágrafo e trabalhar no terceiro parágrafo com o segundo argumento, ó, o desrespeito das leis. Vamos ver se ela fez isso? Bora lá, ó. Conforme previsto na Constituição, opa, já começou falando de lei. Todos são iguais perante a lei, independentemente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para mesma função, também garantida por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários dos homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Opa, professor, ela falou no terceiro parágrafo acerca, ó, dos desrespeito, ou melhor, do desrespeito em relação às leis. Perceba, ela apontou os dois principais aspectos, ou seja, as ideias, aquilo que ela vai tratar, os argumentos, e ela tratou dos argumentos. Olha aqui, ó. O primeiro argumento, ela tratou no segundo parágrafo. O segundo argumento, ela tratou no terceiro parágrafo. Perfeito? Perfeito. Ela seguiu o modelo de redação que a gente está aplicando. Bacana? Tranquilo. Eu quero que você perceba, eu vou até apagar aqui, ó. Eu quero que você perceba o que eu falei para você. A redação aqui foi redação nota 1000. Mas perceba, ela incorreu em erros, desvios gramaticais? Sim, olha aqui, ó, são iguais perante a lei. Aqui não deveria ter a figura de uma crase. Beleza. Professor,
Veja essa sentença aqui, ó. As quais sentem-se inseguras. Esse se aqui, ó, deveria estar perto do pronome, porque é fator de próclise, ó. Se sentem. Professor, a ideia aqui, ó, no finalzinho do nosso texto, some-se a isso. Aqui é um imperativo, não deveria ter sido utilizado some-se. Correto na minha sentença. Mas perceba, o erro gramatical aqui em que ela incorreu não serviu de absolutamente nada para minorar a ideia da nota que ela tirou. Por quê, professor? Porque ela seguiu o padrão de desenvolvimento da redação. Beleza? Eu vou até apagar aqui para que nós possamos continuar a nossa análise. Tranquilo. Vamos para a conclusão? Ela coloca, ó, diante dos argumentos supracitados, ela fez questão de retomar a ideia dos argumentos, ó. Ela retomou os argumentos. Quais foram os argumentos? Ó? O primeiro argumento, o argumento histórico-cultural, o argumento do desrespeito às leis. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado, que foi que a gente viu, hein? Trabalhar em cima disso, ó. A ideia do Estado como responsabilidade maior em relação à política pública. Proteger mulheres da violência, tanto física quanto moral. Só que, professor, eu não posso só dizer que o dever é do Estado, né? Não, você tem que dar uma proposta. Qual que é a proposta dela? Ó? Criando campanhas de combate à violência. Além de impor as leis... Opa, professor, ó, combate à violência, além de impor as leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Show de bola. Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Redação aqui foi nota 1000. Nota 1000, velho. Então perceba, o que foi que a gente acabou de visualizar? A gente visualizou que os erros gramaticais, ó, examinador, tava nem aí. Claro, professor, ela não errou pra caramba, não, ela cometeu 3 desvios. Mas perceba, a redação foi tão bem desenvolvida, seguindo a ideia de apresentar o tema, trabalhar esse tema, mostrar os argumentos e tentar concatenar todas essas ideias e mostrar ao cabo e a rabo, ao final, aquilo que estava sendo desenvolvido, que a redação foi nota 1000 e os erros, ó, foram deixados para trás. Beleza? Tranquilo? Vamos ver esse mesmo esquema de redação no nosso próximo texto, ó. Vou partir para um próximo texto aqui para a gente acompanhar. Acompanhe comigo. Nosso próximo texto é o seguinte. Ele fala sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Antes disso, eu quero mostrar para você um dos textos motivadores. Ó. O texto motivador está aí. Publicidade infantil em questão no Brasil. Aí coloca publicidade para crianças no mundo. Coloca aqui alguns países, né? Coloca Quebec. Coloca aqui Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, França, Itália, Brasil, Chile, enfim. E ele dá aqui, ó, uma espécie de mapa, beleza? Ele fala sobre os mapas aqui, apontando qual que é a ideia. Aqui é importante que você tenha a noção, que você saiba fazer a leitura correta. Ó. Por exemplo, autorregulamentação. O que é que eu consigo perceber aqui no Brasil, diferente em relação aos outros países? Ó, no Brasil... Que essa é a ideia aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, do Brasil. Perfeito, ó. Percebe? É a mãozinha que está no Brasil. Não há leis nacionais. O setor cria normas e faz acordos com o governo. Perceba, então, aqui no Brasil, a publicidade de crianças, não havia uma lei que regulamentasse, beleza? Não havia lei para regulamentação. Show de bola. Enquanto em muitos dos outros países, ó, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que não é a Coreia do Norte, tá certo? A Coreia do Sul, não é a Coreia do ditatorial. Enquanto isso, na Coreia do Sul, o que é que acontece? É proibido, não é permitido nenhum tipo de publicidade para a criança. Tranquilo? Será que o examinador colocou isso aqui, ó, de maneira não subjetiva? Será que ele colocou isso aqui? Ele tinha um intuito? Lógico que ele tinha um intuito. Então, vamos ver como que a redação ela foi trabalhada em cima disso? Bora lá, professor. Vamos entender essa redação. Ó. Publicidade infantil em questão no Brasil. Show. No início. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Mas ele já introduziu o tema. Professor, comerciais que está associado à publicidade, público infantil. Beleza, já mostrou o tema. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto,
Tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeamento do consumo de propagandas, do consumo que as propagandas veiculam? Perdão. Professor, ele não defendeu um ponto, não. Ele não defendeu um ponto de vista. Será que ele não defendeu um ponto de vista? Perceba, ele fez uma pergunta, ele lançou uma pergunta. Mas ao longo dessa pergunta, existe alguma marca do eu na sentença? Existe, olha aqui, ó. Bombardeio. Por quê, professor? Isso é algo próprio, é ele que está dizendo, ó. No entanto, tendo em vista a idade desse público, ele já surge com a subjetividade. Surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio do consumo, que as propagandas veiculam? Perceba, ele lança a pergunta, mas ele não abre mão, ó, do seu ponto de vista. Para ele é um bombardeio. Existem muitas campanhas. Ou seja, ele já defende uma ideia, ele já tem um ponto de vista pré-determinado. Beleza? Aí ele começa a desenvolver o tema. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Beleza, professor. Ele desenvolveu o tema, partiu de algo mais amplo. Ó. Ele falou de um marco histórico. Ele falou acerca das instituições históricas ao longo do tempo. Ele falou do iluminismo, beleza, que era aquela ideia retomada, a ideia central voltada para o pensamento. Depois ele falou do absolutismo, a figura do rei, tranquilo. Aí depois ele trouxe para o Brasil, tá certo? Ele partiu de algo mais amplo, chegou ao Brasil, tranquilo. Terceiro parágrafo. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Opa, ele já está defendendo a tese que ele trouxe no primeiro parágrafo. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Enfeitados por música temática, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação de seu grupo de amigos está condicionada ao fato delas possuir ou não os mesmos brinquedos que os seus colegas. Aqui ele incorreu em alguns erros, né, de grafia, mas não tem, de gramática, mas não tem problema. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa das poucas capacidades de discernimento infantil. Beleza, professor? Perceba, ele continua defendendo a tese. Professor, vamos ver a conclusão? A que conclusão ele chegou? Bora lá. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação. Olhe para mim, você já pegou o bizu, né? Você já viu o que é que você vai fazer, né? Vamos fazer um combinado aqui? Quando você chegar no final da sua redação, você não vai esquecer de colocar a palavra política pública de qualidade. Você não vai esquecer de propor um tema que leve em consideração a esfera governamental. Por quê, professor? Porque é fácil cobrar, por exemplo, de mim, de você, do nosso colega, de quem está aqui conosco, de quem está no nosso chat. É fácil cobrar. Agora, quem é o responsável primordial por todo o normativo, por tudo aquilo que poderia trazer benefícios para a sociedade de um modo geral, é o governo. Não esqueça de fazer críticas, tecer críticas, claro, construtivas, positivas, a ideia é a esfera governamental, tá certo? Então, ó, ele fala a ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como o Canadá e Noruega. Olhe para mim novamente. Tu acha, meu irmão, que quem escreveu esse texto aqui tirou nota 1000? Tu acha que o cara sabia que no Canadá e na Noruega acontecia esse tipo de coisa? Sabe não, filho. Olha aqui, ó, o texto motivador. Eu vou até voltar para você ver. Olha aqui, ó, o texto motivador. Canadá, ó, Canadá, bem aqui, ó. Canadá, Noruega tá bem aqui. Opa, vamos grifar, ó. Deixar grifadinho aqui.
Opa, Noruega tá bem aqui, ó. Professor, e onde é que tá o Canadá? Tá aqui, ó. Quebec, Canadá. Acontece no Canadá e na Noruega. Professor, ele poderia até ter citado aqui, ó. Poderia até ter citado a ideia da Coreia do Sul, né? Também poderia ter citado a Coreia do Sul. Eu quero que você perceba que o texto motivador tá ali para alguma coisa, ele tá ali para lhe ajudar, beleza? E olha como ele arremata a redação. Aí ele diz, ó, a propaganda para esse público visando a proibição de técnicas abusivas ou inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse consumo de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que ao mesmo tempo consiga defender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Quais foram as duas marcas principais, tanto do texto que a gente trabalhou sobre a violência contra a mulher, como do texto que a gente trabalhou sobre publicidade infantil no Brasil? Quais foram as marcas principais? No último parágrafo, vamos grifar? Vamos, ó. Nesse daqui o que foi que a gente viu? Legislação, ou seja, ele mostra o Estado como responsável e ele também diz a ideia voltada para a valorização dos docentes, valorização dos profissionais da educação, dos professores. Vamos voltar para o outro texto para ver se o outro texto falou a mesma coisa? Só para a gente ver, olha aqui, ó. O que foi que o outro texto falou? Ó, diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado. Opa, isso aqui eles bateram. Trabalharam com a mesma vertente, ó. Dever do Estado proteger as mulheres da violência, para aqueles, soma-se a isso os investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores. Você percebeu? Acabou de ver o que foi que eu vi também? Vi, professor. Nos meus argumentos finais, eu vou ter de trabalhar com a ideia, a esfera governamental como a esfera principal, como o principal ato a ser cobrado, esfera governamental, e o apoio, professor, apoio à sociedade e principalmente a valorização dos docentes no meio da sociedade. Isso aqui faz com que você tire uma nota sensacional, meu irmão. Segue o esquema que eu passei para você, segue introdução, desenvolvimento, conclusão, treina e trabalha com essas ideias. Não se esquece. Último parágrafo, trabalha com a ideia do Estado. Último parágrafo, trabalha com a ideia da educação, que vai ser sucesso, tá certo? Assim, eu espero ter ajudado o seu processo acerca da redação para PM do Piauí, ok? Professor, indicações, o que é que eu devo fazer neste momento? Treine todos os dias, pelo menos uma redação. Professor, eu não tenho temas, o que é que eu vou fazer? Eu posso pesquisar na internet? Pode. Mas se você caiu de paraquedas aqui, você também pode fazer o seguinte, ó. Bem aqui no nosso segundo slide, eu trouxe alguns temas que você vai trabalhar ao longo dessas últimas semanas. Tá aqui, ó. Ah, foi porque eu apaguei, né, velho? Apaguei aqui, mas não tem problema. Professor, quais foram os temas? Eu vou colocar aqui para você, ó, pelo menos 3 dos que me lembro, ó. Você vai trabalhar aqui, por exemplo, você vai trabalhar aqui. Você pode colocar aqui, ó, corrida espacial. Professor, corrida espacial, sim, corrida espacial. Faça uma pesquisa sobre, tá certo? Corrida espacial. O Elon Musk tá prometendo levar a galera aí pra Lua. Ó, outra coisa importante, professor, novas tecnologias. Você pode falar acerca das tecnologias, beleza? Show de bola. Outra coisa importante, professor, segurança pública. Segurança pública não pode faltar, beleza? Segurança pública. Acerca aí da sua produção textual, ok? Cara, uma coisa eu posso falar para você. Há muito tempo eu faço isso. Há muito tempo. Aqui eu sou professor há 5, 6 anos no máximo. Agora, que eu faço redação, eu faço desde os 14 anos. Você está com mais de 10 anos, aproximadamente uns 10 anos. O que eu posso falar para você é treino. Ninguém nasce bom não, cara. Do mesmo jeito que aquela porta era melhor que eu, em relação a fazer um texto, você pode ter certeza. Eu consegui dar uma melhorada grande, uma melhorada boa, você também consegue, tá certo? Mas é aquilo que eu tô falando pra você, é treino, treino e treino. No dia da sua prova, vai ser facinho, facinho, beleza? No mais, eu quero agradecer vocês, a todos os que participaram conosco aqui e desejar uma grande prova pra você. Faça uma grande prova, faça o seu melhor, confie no seu processo, que se Deus quiser, você vai estar iluminado no seu dia e vai fazer uma grande redação, além de ter feito uma grande prova de um modo geral, beleza? No mais, um forte abraço, eu espero por você em uma próxima oportunidade. Valeu, fica com Deus. E palavra Lucas Neto na área aqui para te dizer que essa aula que você está acompanhando tá foda, tá esplêndida, espetacular. Aula fina, coisa de gente grande. Agora, se você quiser ir muito mais além
na sua preparação, você tem uma oportunidade esperando. Oportunidade de que por preço baixo adquirir curso online para poder estudar. Nós fizemos várias perguntas ao longo dessas últimas semanas. O que é que você quer de nós numa Black Friday? O que é que você quer de nós do Objetivo? E disseram que era preço baixo, curso bom e barato, porque você está sem condição financeira. Pois é, nós te entregamos todos os cursos online da nossa plataforma com 70% off. Se você usar o cupom BLACK70, você vai poder pegar carreiras policiais, carreiras administrativas, curso de polícia penal, curso de polícia militar, curso de polícia civil, MPU, INSS e CMBio. O que você quiser em todas as carreiras para estudar, para se dedicar para concurso. A sua chance não tem outra, é essa. Você pode definir 2022 ainda em 2021. Use o cupom agora e aproveite.